Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Beleza, está com ruído por enquanto não aí, né? Eu liguei aqui o ventilador que deu uma. Não vou chamar isso de chuva, não, né? Porque muito pouquinho ali, sobe um bafo, né, aqui em Mossoró. E aí eu tive que ligar aqui o ventilador, tá bom? Bom, já está gravando, já estamos apresentando aqui o conteúdo da aula de hoje. A gente vai continuar a partir do ponto que nós paramos na quarta-feira, tá? E a gente vai apresentar um movimento tridimensional, né? Ou aceleração de Coriolis em três dimensões, né? Então, a gente precisa esclarecer algumas coisas. As equações, elas são as mesmas, tá certo? Entretanto, o efeito físico é um pouco diferente, né? Porque trata-se de um movimento tridimensional, certo? Então, de novo, eu tenho um vetor Q, pode ser um vetor posição, pode ser velocidade, ou aceleração, entendeu? Descrito num sistema de coordenadas x, y, z, e esse sistema é móvel, ele está girando com a velocidade angular do vetor ômega, que está alinhado com esse eixo de rotação, o eixo OA, beleza? A gente viu que quando isso ocorre, a derivada do vetor Q, né? Ou seja, a variação no tempo do vetor Q para um observador que está, né, num sistema inercial ou num sistema global de coordenadas que não tem movimento, ou seja, ele não sofre o efeito dessa rotação aqui, né, essa derivada vai ser igual à derivada, né, que um observador no sistema móvel percebe, né, então seria a variação desse vetor nesse sistema de coordenadas, é como se esse fosse o sistema inercial, e tem também os efeitos da rotação, que basicamente é ômega vetorial, o próprio vetor Q, certo? Então fica algo bastante simples, a gente mostrou como chegamos nessa equação, né? Como chegar nessa parcela aqui de correção, que é o mais importante. Quando não há rotação, né? Não há velocidade angular, sistema x, y, z minúsculo, ele não gira, ou seja, esse vetor aqui é nulo, as duas velocidades são iguais, né? Então, tanto a variação no sistema x, y, z, quanto a variação no sistema x, y, z maiúsculo, certo? Bom, agora a gente considera uma partícula P, né, que tem um movimento em relação ao sistema de coordenadas x, y, z. Então, ele se move nesse ponto aqui. Aliás, tem um ponto no sistema de coordenadas x, y, z, e tem a partícula P, que coincide com o ponto, que eu vou chamar esse ponto de P', né? A gente chamou isso no caso bidimensional, tá? Eu vou chamar esse sistema móvel de sistema F, tá? Abreviado, tá? Para a gente não precisar escrever isso tudo aqui. E, portanto, a velocidade absoluta, né, da partícula P pode ser expressa como isso aqui, a ômega vetorial R mais R ponto, tal, nesse sistema de coordenadas x, y, z. Então, é a velocidade absoluta da partícula P
relativo, tá? Ao sistema, perdão, considere o movimento da partícula P relativa ao sistema de coordenadas rotativo, o F é abreviado. A velocidade absoluta pode ser expressa como isso, a velocidade do ponto P', que coincide com a partícula P, que é a velocidade de um ponto, né? E a velocidade Vp, né? Essa Vp é a velocidade da partícula em relação a esse sistema de coordenadas x, y, z minúsculo. Ficou claro isso aqui, gente? Que eu tenho fazer uma sobreposição de efeitos. Então, um ponto P', ele é um ponto que não sofre os efeitos da rotação, certo? Ele é um ponto no sistema de coordenadas x, y, z. E, por acaso, é o ponto na partícula P. No instante seguinte, o ponto P' vai ser um outro ponto, ele está variando, certo? Com o tempo. Por quê? Porque a partícula vai mudar de posição, né? Ela muda de posição nesse sistema de coordenadas x, y, z e também no sistema de coordenadas x, y, z, certo? Não é estático para ambos os sistemas de coordenadas. Quando eu analiso isso do ponto de vista de um corpo rígido, a partícula do corpo, ele meio que fica parado, né? Por quê? Porque a gente vai estar analisando naquele momento um corpo rígido. Né? Então, no corpo rígido, as partículas não se movem. Mas nesse caso aqui, em particular, a partícula está se movendo em relação a esse sistema de coordenadas, em relação ao sistema de coordenadas maiúsculo. Né? A aceleração absoluta vai ser de que forma? Da mesma forma que a gente encontrou anteriormente. Eu tenho a aceleração P', aceleração de um ponto que coincide com a partícula P, que é dada por essas duas parcelas aqui, né, que me dá a componente tangencial e a componente normal. A tangencial é normal a esse vetor aqui, tá certo? E ela vai ser, nesse instante aqui, nessa fotografia que a gente está analisando o movimento, ela está num plano, né, que é perpendicular ao vetor ômega, ok? E perpendicular ao vetor R. Então, por quê? Ó? Eu tenho o vetor ômega R, né? Como eu tenho aqui eu tenho o produto vetorial, então ele vai ser perpendicular também. Já o normal, né? Ele vai ser ao longo do vetor R. Aqui eu tenho a componente de Coriolis, né? Que é essa componente aqui, ó. E, por fim, eu tenho a aceleração da partícula P em relação ao sistema de coordenadas x, y, z. Então, se essa partícula estiver em repouso em relação ao sistema móvel, né, o sistema minúsculo, esse termo aqui é zero. Né? Tudo bem? Se estiver em repouso, aí isso aqui é zero. Essa velocidade aqui é zero. Entendeu? Mas eu vou ter a aceleração ainda da partícula P, porque o sistema de coordenadas está em movimento. Então, essa parcela vai estar, vai ser diferente de zero. Tudo bem? Então, essa parcela aqui vai ser diferente de zero. Agora, se a partícula se desloca em relação a esse sistema de coordenadas, então, esse termo é diferente de zero e esse é diferente de zero. E, portanto, eu vou ter todos os termos. Tá? Por outro lado, se esse sistema não tivesse rotacionando, o ômega, né, seria zero e o ômega ponto seria zero. E, portanto, eu vou ter ó, que esse termo, né, seria
nulo, esse aqui também seria nulo, e esse seria nulo, e eu teria simplesmente que a aceleração da partícula é a mesma para ambos os sistemas de coordenadas. Tá vendo? A da partícula absoluta com relação a esse sistema de coordenadas é igual à aceleração da partícula em relação a esse sistema de coordenadas, caso o vetor de velocidade angular fosse constante. Certo? Então, o que muda tudo aí é esse vetor, né, ômega. E aí ele faz surgir aqui essas três parcelas aqui, ó, bem distintas. Além disso, tem o movimento da partícula com relação a esse sistema de coordenadas. E aí surge essa parcela aqui, né, ó, essa parcela de Coriolis, e essa parcela, né, que eu vou chamar de AC. Na verdade, A de P em relação a F. Ou seja, a aceleração dessa partícula em relação a esse sistema de coordenadas. Eu posso ainda abreviar essa produto vetorial entre ômega, ou seja, essa velocidade angular, e a velocidade de P em relação a F. Essa componente aqui. Tá vendo? Essa componente aqui. Que para a gente é essa daqui, ó. Eu posso só substituir, tenho esse raciocínio. Eu preciso da velocidade angular, né? Precisa estar girando, e esse ponto tem que ter uma velocidade em relação a esse sistema de coordenadas móvel. Tá? Então, para isso, para essas duas, para existir aceleração de Coriolis, eu preciso desses dois termos. Tá? Então, o sistema de coordenadas em movimento geral, né? Eu vou ter, portanto, um sistema fixo, de novo, ó. Eu vou ter um sistema móvel, aliás, um sistema que foi transladado, está paralelo a esse aqui, que ele serve simplesmente para eu medir, né, a rotação desse cara aqui, ó, sem me preocupar com o fato de que eles não têm a mesma origem, né? Então, eu não consigo avaliar esse cara aqui com relação a esse, porque tem uma translação. Até consigo, né? Se eu já souber de antemão que é a mesma coisa, tá? Analisando com esse sistema ou com esse, né? Eu simplesmente vou ter que adicionar as componentes esse vetor aqui, ó, o RA. Né? Todo vetor que eu for calcular em função desse sistema aqui e não desse, né, vai ter a diferença do RA, né, justamente a translação entre eles. O sistema de coordenadas translativo e rotativo, ou F. Então, é esse daqui, ó, que ele translada e rotaciona. Tá? Translada e rotaciona. Então, tem três sistemas de coordenadas. Na maioria das vezes, a gente não vai precisar se preocupar com esse sistema tracejado, né, já que fica implícito, que aí nós vamos explicitar, né, que a diferença deles dois é um deslocamento de RA, e esse deslocamento não vai influenciar nas derivadas, por exemplo. Ok? O que vai influenciar nas derivadas é a rotação. Tá? Então, quando eu tiver a posição de P, né, pode ser dada como RA, ok? Mais R de P em relação a A. Tá? Então, veja que a diferença entre eu dizer qual é a posição dessa partícula
né, em relação ao sistema linha ou sistema x, y, z, está nesse vetor aqui, RA. Tudo bem? A velocidade também. E a aceleração também. Se, por exemplo, esse sistema aqui estiver deslocando com velocidade constante, então o né, a aceleração do sistema translativo x', y', z', essa componente aqui é igual a zero. E a aceleração vai ser a mesma nos dois sistemas de coordenadas. Veja, se esse sistema não estiver acelerado, estiver com velocidade constante. Tá? Se ele estiver em movimento, estiver parado, esse vetor aqui ó, é igual a zero. Tá? Se eles estiverem estáticos, então a velocidade, né, a taxa com que essa partícula desloca, né, tanto faz falar do sistema x, y, z ou do sistema x, linha, y, linha, z, linha. Desde que, né, esse sistema não esteja em movimento, né? Tudo bem? Então, as taxas vão ser constantes. Se ele tiver em translação, a velocidade vai ser diferente, né? Vai depender de qual sistema eu vou estar trabalhando, e a diferença vai ser VA, tudo bem? E, por fim, se ele tiver em rotação, aí a aceleração muda, né? A aceleração muda, né? Vai depender da aceleração desse sistema de coordenadas. Então, fica a dica para vocês, certo? Esse termo aqui, ó, esses termos aqui, esse termo e esse termo, ele tem a origem no fato do sistema de coordenada estar em rotação. Tá? Está em rotação e está em translação também. Então, vamos lá. Eu vou avançar um pouquinho e eu posso dizer que a velocidade de P da partícula P é igual à velocidade de A, ou seja, a velocidade desse ponto aqui, mais duas parcelas. Uma parcela é em relação à velocidade angular, ou seja, o fato do sistema de coordenadas estar em rotação, pode ser constante ou não, tá? E a translação dessa partícula em relação a esse sistema de coordenadas, em relação a essa origem aqui, certo? Então, efeito de translação e o efeito do sistema estar em rotação. E o efeito do sistema de coordenadas em si. Né? Aqui é a translação dessa partícula em relação a esse sistema de coordenadas, essa parcela aqui. Ó. Essa daqui é a parcela que me diz a translação do sistema de coordenadas x, y, z minúsculo em relação ao inercial. Tá? Então, são contribuições, são sobreposições de efeitos. E, por fim, eu tenho as 5 parcelas, né? Que eu posso aglutinar em 3 apenas. Essa daqui, ó, vai ser a aceleração desse ponto em relação ao sistema de coordenadas global, mas, né, o fato de eu ter uma rotação do sistema de coordenadas, desse sistema aqui, x, y, z, então, influencia aqui a aceleração angular e a velocidade angular, componente tangencial, componente normal. Eu tenho uma sobreposição de efeitos, né? O fato desse cara estar transladando
e o fato do sistema de coordenadas em que ele está descrevendo, né, essa translação, né, eu vou multiplicar os dois para obter o que a gente chama de equação, a aceleração de Coriolis. Caso o sistema não tivesse em rotação ou o ponto P não estivesse em velocidade, né, não tivesse uma variação de posição com relação à origem do sistema XYZ minúsculo, essa parcela não existiria, ou seja, vocês não teriam aceleração de Coriolis. E, por fim, a aceleração desse ponto em relação ao sistema XYZ minúsculo. Então, vamos fazer alguns exemplos para a fixação. Deixa eu ver aqui uma coisa, eu acho que eu... Não, é só isso. Estou bem pertinho de acabar. E aí a gente vai dar uma pulada. Então, aí a gente encerra, tá, pessoal? Só para preparar vocês, a gente encerra a cinemática de corpos rígidos em duas dimensões, tá bom? A gente vai tentar chegar à cinemática em três dimensões. E aí eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem para entregar no dia da prova. Para o disco montado sobre o braço, as taxas de rotação angular indicadas são constantes. Então, eu tenho uma velocidade angular aqui, ó, e outra velocidade angular aqui. Tudo bem? Só que essa velocidade angular aqui é num sistema de coordenadas que eu posso considerar ele como um sistema de coordenadas móvel. Um sistema em cima desse braço, ó, que está girando com essa velocidade angular. Tudo bem? Por quê? Porque imagine que o vetor velocidade angular vai ser ao longo do eixo, né? Normal aqui ao nosso disco. Se muda a orientação dessa barra, esse vetor também vai mudar. E, consequentemente, eu vou ter uma aceleração por conta disso. Certo? A gente vai precisar analisar sobre esse panorama, sobre esse prisma aí. Tá? Não é o fato de eu ter duas acelerações, velocidades angulares constantes, que eu não tenho um movimento acelerado. A gente já viu isso na aula passada e a gente vai enfatizar isso aqui agora. Bom, basicamente eu tenho o seguinte, eu tenho o vetor R, né, que me dá no sistema, ó, eu defini o sistema de coordenadas fixo, né, que é esse daqui, ó, x, y, z, ele é fixo, tá? E o sistema de coordenadas móvel, né, que é esse daqui, ó, A, ele vai estar preso ao braço, certo? Esse sistema móvel aqui. É como se eu pegasse, imagina aqui que eu estou girando, deixa eu mostrar aqui. Então, imagine que você pegou a ponta do seu indicador, o seu dedo médio e o seu polegar, e você faz uma tríade, né? Com esses três, seu polegar, indicador, dedo médio. E tenta girar o seu braço, né? Em volta do seu corpo. Você vai ver que esse sistema de coordenadas, ele vai mudar de orientação, né? E, portanto, eu vou dizer que esse cara aqui, ó, esse sistema de coordenadas sofre os efeitos dessa velocidade angular aqui, né? Que está levando o disco. E o disco gira numa velocidade angular que vai estar, ó, alinhada com o eixo Z, certo? Então, eu preciso fazer alguns ajustes aqui. Primeiro, a posição, né, a posição
do ponto P em relação à origem, né? No sistema de coordenadas, no sistema de coordenadas móvel, né? No sistema x, y, z. É só R, que é o raio do disco, na direção J. Tudo bem? Já a posição desse ponto aqui, ó, certo? Em relação a esse sistema de coordenadas, precisa ser escrito como L na direção I, mais R na direção J. A velocidade angular, ômega 1, na direção J, está apresentada aqui. E essa velocidade angular aqui, ó, o ômega 2, está alinhado com o Z do sistema móvel. Então, eu digo que WDF é igual a ômega 2 na direção Z, ou K. Então, tem esses vetores aí que eu vou substituir para encontrar aquilo que me interessa. Eu quero saber a velocidade, né, de P com relação ao referencial inercial. De novo, por que é importante? Porque eu só vou poder, por exemplo, medir, utilizar essa velocidade para cálculo de energia, por exemplo, energia cinética de uma partícula, se eu estiver medindo a velocidade em relação ao sistema inercial. Caso contrário, eu não vou poder encontrar a energia cinética com essa componente de velocidade, certo? Já o Vp', é um ponto, tá certo? Tá aqui dentro. É um ponto que coincide com a partícula P, né? Tudo bem? É um ponto que está preso ao disco. Quando o disco gira, né? Quando o disco gira, o ponto P do disco não vai mais coincidir com esse P' aqui, que ele está, digamos, fixo no sistema de coordenadas. Então, a velocidade de P' é igual aqui, ó, a ômega vetorial R. Né? Ômega, o que é ômega? É esse vetor aqui, vetorial R, que é o vetor que vai desse ponto, da origem até esse ponto aqui, que eu já defini anteriormente. Eu faço o vetorial, encontro que a velocidade do ponto P', né, é igual a menos ômega 1 vezes L, onde L é a distância ao longo de Z. Então, vai ficar uma componente alinhada com o vetor K. Então é menos, né? Então, ele está apontando a velocidade, está apontando nessa direção. Ok? Apontando nessa direção. Então, esse ponto P' é como se ele estivesse girando, né, em círculos em torno do eixo, desse eixo aqui, o eixo Y, né? Tá bom? E a velocidade de P, a partícula P? A partícula P, gente, é um pedaço, é uma partícula no disco, que está girando com a velocidade ômega 2. E aí, qual é a velocidade? Ômega df vetorial RPA, né? A posição da partícula P em relação
ao ponto A. Fazendo o produto, né, eu vou chegar, ó, menos ômega 2 vetorial, ômega 2K vetorial RJ. Vai dar na direção I, né? Então, a velocidade de P com relação a esse sistema de coordenadas aqui, ele vai estar nessa direção, ok? E aí eu faço uma composição, faço o somatório dos dois, e a resultante é basicamente isso aqui, ó, né? Eu vou pegar isso daqui, escrever, né? E tiro, desculpa o desenho tridimensional, né? Não ficou tão bom assim, mas você vai decompor essas duas parcelas aqui, elas vão estar no mesmo plano, e a hipotenusa desse triângulo vai nos dar a resultante de velocidade, tá? Que é essa parcela com essa. Então, eu tenho componente na direção I, perdão, é negativo, é para cá, desculpem, e a resultante vai ficar aqui. Deixa eu pegar aqui um borracha. Bem, é porque, usando a regra da mão direita, né? Como o ômega está saindo aqui da figura, os meus dedos apontam para o vetor V de P em relação a F. E aí eu tenho uma velocidade, né, a velocidade do ponto P. E agora a aceleração, né? Temos três parcelas, a aceleração do ponto coincide com a partícula P, a aceleração de P com relação a F, mais a aceleração do Coriolis. Ora, aceleração de P', né? É um ponto que coincide com a partícula P. E aí eu tenho essa componente aqui, né? Eu teria uma outra parcela. Alguém sabe dizer qual é? Eu abro aí para vocês me questionarem. Hein, pessoal? Ninguém sabe? Ninguém? Então fica faltando a componente que trata da aceleração angular, né? O ômega ponto, né? No início, foi afirmado que ambas as acelerações eram constantes. Então, o ômega ponto é zero. E aí não tem essa parcela aqui no AP linha, né? Vejam, eu tenho aqui ômega vetorial R, né? Que o resultado vai dar menos ômega 1 L na direção K. E aí eu faço de novo um produto vetorial entre J e K, né? Que dá I, beleza? E tem o sinal negativo aqui, então permanece negativo, e fica ômega 1 ao quadrado vezes L na direção I. Então, a componente de aceleração fica ao longo, nessa direção. Essa é a componente normal, beleza? A aceleração da partícula P em relação ao sistema de coordenadas é dado por quem? Por essa velocidade angular, ômega d com relação a F, tá? Vetorial
ômega D em relação a F, vetorial RPA. E aí, gente, eu teria aqui uma outra parcela caso essa velocidade angular não fosse constante, tá? Eu teria uma outra parcela. Mas, que essa aqui é uma normal, né? É uma componente de aceleração normal no sistema de coordenadas móvel, no sistema de coordenadas local. E aí eu faço isso aqui, ó, menos ômega ao quadrado R na direção J. Né? Qual J? O J é aqui, ó, que é negativo, então ela está aqui apontando aqui para baixo. Fica apontando aqui para baixo. E, por fim, a aceleração de Coriolis, né? Eu vou pegar aqui, ó, 2, ômega 1 da direção J, vetorial, VP com relação a F. Trago esse vetor aqui, que já foi encontrado, substituo aqui, e tenho a aceleração de Coriolis, né? Como sendo 2 vezes ômega 1, ômega 2, R, K. Então, essa componente de Coriolis, ela vai estar na direção Z, né? Então, ela está saindo aqui nesse sentido aqui, e a resultante vai estar passando aqui entre as três, né? Vai ser a resultante dessas três aqui. Ela vai ter, né, a aceleração do ponto da partícula P é dada por essa parcela, tá aqui, ó. Essa parcela aqui aparece aqui, e essa vem da aceleração de Coriolis. Ok? Então, com isso, a velocidade angular e a aceleração angular do disco, né? É dado por essas expressões aqui, ó. Ômega é igual a S ômega aqui, mais esse ômega aqui. E a aceleração angular, alfa, esse termo é zero, porque eu disse, né, que ele era ômega constante, e eu tenho esse ômega, e é esse cara aqui, ó, vetorial com essa parcela aqui. Então, J, vetorial J dá zero, e J vetorial J dá zero, e J vetorial K dá 1, né, dá I. E aí eu tenho ômega 1 vezes ômega 2, essa é a nossa aceleração angular do disco, tá? Do disco. Está girando com velocidade angular real. E a gente tem duas componentes, né? Tem ômega 1 e ômega 2, como sendo quem vai gerar essa aceleração angular. Por que eu tenho aceleração angular? Porque o vetor velocidade ômega 2, você está, apesar dele não ter uma mudança de intensidade, ele sempre ficar nessa direção, você está mudando a orientação desse vetor. De que modo? Através desse, né? O braço não está girando, então esse vetor aqui, ele muda de direção. Consequentemente, eu vou ter uma variação nele, que é representada por isso aqui, ó, ômega 1 vezes ômega 2 na direção I, né? Em que a direção I é a direção do nosso braço, né, ao longo do nosso braço. Nesse instante aí de análise, certo?
Bom, a gente conclui o capítulo 15, certo? Eu vou apresentar aqui alguns exercícios para vocês anotarem. Então, deixa eu pegar aqui. Pronto. Com relação ao capítulo 11, né? Eu vou copiar aqui para vocês, tá certo? No, no chat. Esses são os exercícios do capítulo 11. Tem mais esses aqui, ó. Capítulo 11. Tudo bem? E agora, capítulo 15. Tem mais capítulo 15 aqui. Então, esses são os exercícios para vocês estudarem, tá? Fixarem esses dois capítulos que a gente já apresentou. Tá? Então, vamos olhar aqui de novo o nosso programa. Pegar o cigarro e avaliar aqui o nosso programa. Que pé a gente está. Acho que a gente está um pouquinho atrasado. Eu acabei afrouxando um pouco. Então, hoje é o dia 15, não é isso? Dia 15 de março. Eu peguei outra. Só trocar tudo. Não, não está. Não estamos adiantados. Estamos adiantados aqui. Está bem espaçado aqui. A gente terminou aqui a aceleração do Coriolis, com a seção Coriolis em 3 dimensões. Estamos adiantados. Então, vamos agora, a gente já terminou aqui o assunto até o exame, tá certo? E aí vamos agora trabalhar com exercícios. Eu vou pegar aqui meu livro e volto já.
Vamos pegar aqui um exercício desse, tá bom? E vamos... Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse último aqui. É o 15.245. Eu vou dar a matéria, o curso, numa ordem que não é a ordem do livro, certo? É uma lógica que eu prefiro a lógica do livro, que é, por exemplo, apresentar cinemática, depois a gente apresenta dinâmica e, por último, dinâmica tridimensional. Eu acho que uma ordem uma melhor para melhor trabalhar o conteúdo da disciplina. Então, veja que a gente vai trabalhar com capítulo 11 e 15 do Beer Johnston, certo? Trabalhar. Então, ele diz o seguinte: dois discos de cento e pegar a figurinha, tá? Para a gente discutir. Tá, aqui, aqui, imagens, capítulo 15. Dois discos de 130 milímetros de raio estão soldados a uma barra CD de 150 milímetros. Tá? A unidade da barra e disco gira a uma taxa constante de ômega 2 igual a 3 radianos por segundo, com relação ao braço AB. Então, eu tenho... Deixa eu abrir aqui que eu mostro melhor a figura. Sabendo que no instante mostrado na figura, ômega 1 é igual a 4 radianos, determine a velocidade e aceleração do A ponto E e D ponto F. Então, vamos olhar aqui. É só as figurinhas, pessoal. Vou mostrar aqui as figurinhas. Duzentos. 245. 245 é o mesmo problema que aqui é o 244, tá vendo? Ó? Só que eu vou encontrar o ponto G e H, tá certo? Então, em vez de encontrar o ponto E e F, que é o 244, que eu acabei de ler para vocês, vocês vão encontrar o ponto G e H. Eu preciso achar velocidade e aceleração do ponto G e H. Tá? Então, esse conjunto aqui é o seguinte: eu tenho um eixo em que foi soldado esse disco aqui na ponta e na outra ponta o outro disco. Então, ele está exatamente no meio, veja as medidas, né? E ele está girando, esse conjunto de dois discos em um eixo, está girando com essa velocidade angular
ômega 2, né? Só que essa velocidade angular em relação a o eixo, esse braço AB, que, por sua vez, está girando também com a velocidade ômega 1 de 4 radianos por segundo. Determine a velocidade, as velocidades desse ponto e a aceleração desse ponto e desse ponto. Vocês querem um tempinho para pensar? Ou não? Como é que vocês acham que eu devo proceder? Hein, pessoal? Nenhuma sugestão? Vamos lá, se vocês estivessem trabalhando, né, o chefe de vocês chegasse e perguntasse isso, o que vocês fariam, né? Vocês responderiam o quê? Hein? Nenhuma ideia? Caraca, eu tô mal mesmo das pernas, viu? Porque vocês não vão me dar nenhuma ideia, né, de como prosseguir. Então a empresa vai falir, porque ninguém sabe nada, ninguém viu nada. Eu vou chamar aqui por nomes, tá? Vou chamar aqui na ordem. Max, e aí, Max, o que você acha, velho? Boa tarde, professor. Eu acredito que o primeiro O seu passo. chefe está fazendo um rapa na empresa e está fazendo aí as perguntas, velho. E você não vai responder nada. Eu acredito que o primeiro passo seria a gente determinar o sistema de coordenadas, né? Os dois sistemas de coordenadas que a gente vem Olha aí, trabalhando já aí. saiu alguma coisa, cara. É isso mesmo, muito bem. Esse aqui é o tipo de problema que a gente vai encontrar, tem que ter dois sistemas de coordenadas. Um móvel que está girando, ó, com o disco, aliás, girando com o braço, tá vendo aqui, ó, o sistema que está preso ao braço AB, entendeu? E um sistema que é global, que é esse grandão aqui, ó, que a gente está trabalhando. Certo? Então, a primeira coisa seria essa, encontrar, não é nem encontrar, é definir um sistema de coordenadas. Porque você vai ter essa escolha, é sua escolha. Você é o engenheiro do problema, entendeu? Bom, o que mais? Lucas de Oliveira. Então, Lucas. Ah, Lucas, está sem micro. Está no celular, é isso? E o Anderson também. Mas o que é que impede de responder? Porque você não consegue falar isso? Só digitar? Ah, tá certo. Beleza, sem problema, Lucas. Eita, a Marcliane saiu da reunião. Gente, é o processo de aprendizado, a gente tem que discutir aqui o assunto, tá? Então, por favor,
Isso aqui não é nenhuma maneira, pelo amor de Deus, não é, eu estou tentando constranger ninguém, tá certo? É só uma conversa sobre um assunto que eu gosto e quero fazer com que vocês gostem também, né? Eu sei que é algo que não é trivial, tá certo? Tá bom? Então não se sintam constrangidos, eu estou tentando trazer vocês. Ah, tá, que bom, beleza. Sem problema, gente. Tô brincando, tá? E fala para ela que eu tô ela ou ele, eu tô brincando aqui. Então, pessoal, a gente está com um problema aqui que é o seguinte, ó. Eu tenho que encontrar a velocidade de aceleração desse ponto e desse ponto aqui. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, ó, é escrever os vetores posição, certo? Os vetores posição, a gente vai escrever esses caras, tá? Então, eu vou usar esse ponto P, ó, ponto B, eu tenho um sistema de coordenadas global e tenho um sistema de coordenadas que é local também. Eu posso até deixar ele alinhado com x, y, z. É minha escolha, tá certo? Mas, à medida que a barra AB gira, esse sistema de coordenadas vai girar também, tá certo? Só para vocês entenderem essa lógica aí. Bom, eu vou usar aqui o MathType, tá certo? Para a gente, não sei se vai dar tempo terminar, mas eu tenho que ficar explicando, né? Mas vamos tentar aqui. Professor, Oba, boa tarde. boa tarde, Daniel. Então, a gente pode considerar esses eixos sendo fixo, né, no caso? Fixo, vou ter um sistema. Esse sistema que eu estou mostrando aqui é fixo, tá certo? E eu tenho um sistema móvel que eu vou definir que está preso à barra, tá certo? A barra AB. Que Sim. nessa posição ele poderia estar coincidindo com os eixos, não tem problema, entendeu? Só que à medida que a barra AB gira, esse sistema giraria com a barra. Então, eu vou ter dois sistemas de coordenadas. Tá certo? Certo, certo. Bom, eu vou. Cadê, meu pai? Tem um negócio, um bocado de coisa aberta. Não, não. Eu fechei tudo. Math type. Vou pegar aqui as equaçõezinhas, tá certo? Para gente. Então, eu vou tentar depois fazer aqui uma simulação e aí vocês vão ver esse efeito aqui. Então, eu tenho R, G, RGB em relação a B. Então, é a posição desse ponto aqui, ó, em relação a essa origem. Tá? Então, é o vetor local no sistema de coordenadas móvel, tá certo? Com relação a essa origem aqui, vou chamar RGB. Então, vai ser. Vou colocar aqui uma barrinha. RGB. I mais J
Então, é menos, vou fazer em metros, tá certo? Menos 0,25, certo? E aqui, 0,13, né? Então, eu estou escrevendo a posição da origem, tá vendo? Da origem aqui do sistema fixo, eu teria essa posição, tá? E eu vou escrever a posição de G com relação a C, que estaria aqui, ó. Tá certo? Então, nesse caso, pessoal, quando eu faço isso, eu estou escolhendo que a origem do meu sistema de coordenadas móvel, ele vai ser esse centro aqui, tá? Ponto C. À medida que a barra B girar, eu vou rotacionar esse sistema de coordenadas também. Tá bom? Então, apesar da barra AB não estar aqui, tá? Eu posso colocar o sistema de coordenadas onde eu queira, onde fique mais conveniente para mim. Para obtenção das equações, tá certo? Então, essa obtenção das equações e a escolha do sistema de coordenadas vai ficar mais ou menos difícil, dependendo da escolha que você faça. Mais ou menos difícil no sentido que você vai ter que escrever mais ou menos, tá certo? Tudo bem? Por exemplo, se eu colocasse aqui a origem, com relação ao sistema de coordenadas móvel, e se eu fizesse o sistema de coordenadas móvel na mesma posição e orientação, eu teria o mesmo vetor, tá? Então, para escrever menos, eu coloco o sistema de coordenadas aqui, ó, e reduzo aqui uma componente. Tudo bem? E ele já está um C, não tem um deslocamento em X, então por isso que a componente X é nula. Então, tem esses dois vetores. Tá? Então, imagina agora que eu quero calcular, isso é o ponto G, tá bom? Eu quero calcular a velocidade, vou chamar aqui de V, G, linha. Por que linha? Porque eu vou escrever a velocidade no sistema de coordenadas móvel. Né? E para que eu consiga fazer isso, ó, é o ponto G', tá certo? Ele coincide com o ponto no disco, ponto G. Entretanto, esse ponto, ele está no sistema de coordenadas móvel, tá certo? Ele está preso ao sistema de coordenadas móvel, que está girando com velocidade angular ômega 1, tá certo? Então, nesse instante, o ponto G do disco coincide com o ponto G' no sistema de coordenadas móvel. E aí eu escrevo da seguinte maneira: vai ter ômega, ômega maiúsculo, tá certo? É um vetor vetorial vetorial RGB. Então, é como se eu pegasse a velocidade de um ponto num determinado corpo rígido. Qual é o corpo rígido? É a barra AB. Só que não necessariamente precisa ser na barra, pode ser num ponto na barra, que vai estar, ó,
nesse ponto aqui, RGB. E aí eu faço o produto vetorial. Esse produto aqui, ó, ômega, é o nosso ômega 1. Tá? Então, vou escrever os vetores aqui, os dois, para vocês. Eu vou ter ômega 1 na direção J, certo? Tá? Então, J aqui, ó. E eu tenho o produto vetorial com quem? RGB, que já está aqui, né? Pegar, colocar o parêntese. Beleza. Então, pelo sistema estar em rotação, por conta dessa velocidade angular, é a mesma coisa de eu estar pegando a velocidade num corpo rígido, onde esse ponto aqui é um ponto no corpo rígido, um ponto G'. É o mesmo raciocínio. Então, esse VG', a gente vai utilizar ele para encontrar, né, a velocidade desse ponto aqui. A gente vai usar essa parcela que a gente está acabando de calcular aqui. Daqui a pouco a gente vai usar com outra parcela e vai encontrar a velocidade do ponto G. Então, produto vetorial, quando eu J vetorial I, vai dar o quê, pessoal? Dá menos K, mas só que é menos aqui, então já fica positivo. E aí fica esse W, ômega 1 é 4. Eu vou substituir ele aqui, tá bom? Então, 4 vezes 0,25 dá 1. 1K. Essa é a componente. Quando eu faço produto vetorial de J com J, dá 0, né? E, portanto, não tem outra parcela. Essa daqui é a velocidade do ponto G' que coincide com, com a partícula G do disco que está em rotação. Ela tem duas rotações, a rotação de AB e a rotação do disco CD, né, desse eixo CD. E a aceleração desse ponto G' é semelhante ao raciocínio. Eu vou pegar ômega vetorial VG', que eu acabei de encontrar. Acabei de encontrar aqui. Certo? Para quem quer fazer remeter às equações anteriores, é porque na fórmula, né, nas equações deixa eu pegar aqui para lembrar vocês. Olha só. O A, um ponto qualquer, o meu ponto, em vez de P, eu tenho um ponto G, não é isso? Eu estou escrevendo essas duas parcelas aqui, né? Que é a aceleração AP', no nosso caso, AG', né? Então, eu preciso de uma aceleração angular. Então, como a velocidade angular ômega 1 é constante, esse termo aqui é nulo. E eu vou ter apenas esse termo aqui. Entenderam? É a velocidade, esse ômega aqui é a velocidade com que eu estou girando a barra AB. Certo? Então, eu estou aplicando a teoria que nós construímos. Beleza, então,
esse termo aqui eu posso substituir, né, o nosso ômega, cadê? Ele está aqui de novo, ó, vetorial, né? Então, esse cara vai ser o quê? J vetorial K dá 4 na direção I. Tudo bem? 4 metros por segundo ao quadrado na direção I. Essa é a aceleração, né, do ponto que está no sistema de coordenadas móvel, e ele ocorre porque eu estou girando o sistema de coordenadas com a velocidade ômega 1 de 4 radianos por segundo. Então, vamos voltar aqui. Eu preciso agora encontrar um movimento relativo, que é a velocidade de G com relação ao nosso sistema de referência, que eu chamo isso de, colocar aqui uma letra estilizada, colocar assim, tá? É a, é a, é a velocidade do ponto da partícula G em relação ao sistema de coordenadas móvel. Isso é igual a isso é igual ao nosso ômega 2, tá certo? Deixa eu voltar aqui para a nossa figura. É igual a esse ômega 2 aqui. Vou fazer aqui ômega 2 na direção I, então, o nosso sistema de coordenadas, né, esse cara está alinhado aqui com I, e é positivo, né, usando a regra da mão direita, você vai conseguir enxergar porque ele é positivo. Ômega 2, vetorial, RG em relação a C, que é esse vetorzinho aqui. Eu vou trazer para cá. I vetorial J dá K, né? Então, fica 0,13 vezes ômega 2. Ora, o ômega 2 é 3 radianos por segundo. Então, vai ficar 0,39, né? 0,39 na direção K. Essa é a aceleração da partícula G em relação ao sistema de coordenadas móvel, que eu chamei de F. E, por fim não, né? Eu acho agora a aceleração de A, G com relação a esse cara aqui, é igual. E aí eu faço de novo, ó. Velocidade angular, né? Vezes o VG. Exatamente igual como a gente fez aqui, ó. Relação. Beleza? Exatamente o caso anterior. Encontrei a aceleração dessa forma. E aí eu faço as substituições. Ora, quem é vetorial V, que é isso aqui, ó. E vetorial K, dá o quê? Dá menos J, não é isso?
menos J, isso aqui é 3, né? Deixa eu colocar os valores já. Isso é 3, dá 3 vezes 0,39, dá 1 menos 1,17, arredondando, né? Na direção J. Então, essa é velocidades e acelerações. Vou colocar aqui, ó, para ficar bonitinho. Velocidade e aceleração, velocidade e aceleração. E agora, eu posso encontrar, por último, a aceleração de Coriolis. Eu vou precisar ela para encontrar a aceleração. Então, fica A, C, é igual a 2 vezes ponto G, ômega. Então, essa vetorial a VG, né? VG é isso aqui. E aí eu vou trazer ela para cá. Ora, quem é esse ômega aqui? Esse ômega, pessoal, é 4. Eu vou substituir ela aqui, ó. 4 vetorial, esse termo aqui. J vetorial K vai dar quem? I, né? 4 vezes 0,39 dá 3,12, arredondando, tá? E vai dar I. Tudo bem? Lembrando que aqui está em metros por segundo ao quadrado. Bom, agora eu já encontrei todas as parcelas que eu vou precisar, né? Para encontrar as velocidades e acelerações do ponto G. Depois eu faço o ponto H, certo? Então o ponto H fica com vocês. Tá bom? É só seguir o que eu estou fazendo. Não tem muito o que inventar, não. Ó, V, G é igual ao VG' mais esse aqui, ó. Então, só a critério né? Eu vou pegar, vai ficar esse mais esse, que é igual, ó, que é igual a quem, pessoal? A 1 mais 0,30 na direção K. Né? Então, que maravilha, né? Vai dar 1,39. 1,39K. Então, essa é a velocidade do ponto G, né? Da partícula G, do disco. Veja que eu tenho duas contribuições. Uma contribuição pelo fato do disco estar girando em torno desse eixo aqui, e a outra contribuição é por conta dessa rotação aqui. Então, aqui as duas contribuições, girando com velocidade constante. E agora eu encontro a aceleração. Então, a aceleração do ponto G é igual a... Então, as componentes, né? Somatório das componentes. Aceleração AG' de um ponto no sistema de coordenadas preso ao sistema de coordenadas móvel, rígido, né? Preso rigidamente, mais essa parcela aqui, ó, que é a aceleração da partícula G em relação ao sistema de coordenadas móvel. E, por fim, eu tenho a aceleração de Coriolis.
E aí é só somar, pessoal. Não tem muito inventar mais, né? Está resolvida já a questão. Mas, isso aqui, ó, mais aceleração de Coriolis. Então, como esse cara está na mesma direção, então vou ter aqui, vai ficar 7,12, né? 7,12. Essa vai ser a nossa aceleração da partícula G no disco, tá? Naquela posição ali, a aceleração é esse vetor aqui. Tem essas duas componentes. Para encontrar do ponto H, eu tenho que fazer a mesma coisa. Pegar o sistema de coordenadas, né, posicionar ele aqui em C, certo? Vou ter a posição com relação a B, então vai ser ó, de posição de H em relação a B, ó, H em relação a B, vai ser menos 0,25 e 0,13K, né? 0,13K. E com relação a C aqui, ó, é 0,13K. Aí você substitui, né, nas equações aqui, esses dois vetorzinhos, para encontrar de novo. Aí vai mudar só os nomes, né? V, H' é igual à velocidade angular, que já está definida, vezes o vetor, aí você modifica, em vez de ser G, é H. E aí encontra a velocidade H'. Entenderam? Ficou claro isso? Não é necessário, Lucas. Porque eu nem consigo fazer a soma, tá, meu caro? Por quê? Porque eles estão com duas referências diferentes. Né? É como se eu tivesse um sistema de coordenadas. Ó, deixa eu colocar aqui o. Porque às vezes eu faço as coisas para não perder tempo e acaba perdendo, né? Ó, é como se eu tivesse aqui em C, ó, uma origem. Opa! É como se aqui em C eu tivesse uma origem, tá bom? E essa origem, eu estabeleço um sistema de coordenadas que é, ó, aqui, ó, tem um eixo, pode ser até Y também, tá certo? Só que é um Y minúsculo, eu vou ter um Z para cá, ó, entendeu? E aqui eu tenho um X. É como se eu tivesse um sistema de coordenadas local, né? À medida que a barra AB gira, esse sistema de coordenadas vai girar junto, segue essa trajetória, entendeu? E é a fato que ele sempre vai ficar ao longo, né, ao longo da barra, tá certo? Perpendicular à barra, perpendicular à barra. Esse Y vai ficar sempre alinhado com esse, né? Esse Z nem sempre vai ficar alinhado com esse, à medida que acontecer o movimento. Nesse instante que eu estou analisando, tá certo? É como se eu estivesse tirando a fotografia e colocasse os sistemas de coordenadas dessa forma para poder fazer a conta, tá certo? Opa. É como se eu estivesse usando desse expediente para poder fazer a análise, tá certo? Então, o ponto G, ó, é um ponto, aliás, o ponto G' é um ponto fixo
nesse sistema de coordenadas, né, no sistema de coordenadas local. Então, é como se eu estivesse medindo a velocidade de um ponto num corpo rígido que está girando com velocidade ω1. Nas equações, eu tenho justamente isso, ó, ômega vetorial RGB, porque eu quero saber a posição, né, desse ponto com relação a esse sistema de coordenadas. E aí eu calculo, seria mais ou menos com uma velocidade num ponto rígido, né, num corpo rígido, que está girando com velocidade ômega. Não obstante, esse sistema de coordenadas está no corpo, né, no corpo rígido que eu estou analisando. Esse corpo rígido assim, teórico, né, de referência, para a gente usar um conceito, né? Por quê? Porque, na realidade, o corpo rígido é só essa barrazinha aqui, tá? E não necessariamente, para esse cara estar fixo nesse corpo rígido, não necessariamente ele precisa estar em cima do corpo, tá entendendo? Ele pode estar aqui fora, mas se esse cara girar, o sistema de coordenadas vai junto, que é o que acontece, certo? É o que acontece. Então, para encontrar as velocidades de aceleração desses pontos aqui, eu só preciso alterar esses dois vetores. Então, ó, se eu quiser fazer isso, só para... E aí, é mecânico, tá, pessoal? Não vai ter muita coisa, não. Teoria já matamos aqui. RH em relação a B, tal, tal, tal. Isso aqui, ó, é K. Beleza? E esse daqui, ó, RHC, é 0,13K. Basta olhar aqui para nossa... Basta olhar aqui para a nossa figura. Esse ponto aqui em relação a esse. Tá? Veja que aqui é Z, ó. Então, estou pegando daqui para cá, né? Então, fica 0,13 na direção K, que esse aqui é Z, ó. Beleza? Alguma dificuldade com relação a isso? Ou não? E aí é só pegar e substituir, gente. Esse daqui, você calcula, por exemplo, a velocidade H'. É o mesmo procedimento. H' é igual a ômega, ó. É o mesmo, tá certo? E aí eu faço, ó, RHB, vetorial, ômega, né? E esse cara aqui, ó, é o mesmo. E aí eu só coloco aqui entre parênteses para ficar bonitinho, ó. Olha, agora como é legal. Agora a gente vai ter uma diferença, porque eu não tenho a velocidade angular, ela não está paralela a nenhum desses aqui, ó. Ok? Não está paralela, porque eu troquei J por H. Então, eu vou ter uma velocidade H', que vai ter duas componentes, né? E aí começa o jogo. Tudo bem? Então, eu fico por aqui. Na segunda, ou na quarta-feira, nós continuamos com exercícios. Então, o conteúdo acabou, né? Então, vocês têm um monte de exercícios para fazer, tirar dúvida, tá certo? Na quarta-feira, a gente pode tentar marcar um horáriozinho antes para tirar dúvida de vocês, tá bom? E aí, façam os exercícios. O caminho é esse. Tá bom? Eu espero ter tirado sua dúvida, tá, Lucas? E aí a gente encerra aqui, tá bom? Então, todos tenham uma boa... Então, todos tenham uma boa noite para vocês, tá certo? Descansem bem, estudem bastante, que começar a apertar. Esse aqui é só a primeira unidade, tá?
Grande abraço a todos. Então, professor, a prova é só próxima quarta, né?